Você já parou para pensar que a vida acontece agora, enquanto você limpa a casa, fecha uma gaveta ou toma um café? A maioria de nós vive correndo atrás de algo grandioso, esquecendo que a verdadeira transformação está nas pequenas coisas. Neste vídeo, vamos falar sobre um dos ensinamentos mais profundos e simples de Eckhart Tolle: fazer uma coisa de cada vez. Parece óbvio, até banal, mas é aí que está o segredo. Quando você coloca sua atenção total em uma única ação, algo muda. O ruído da mente silencia, o estresse diminui e você se sente em paz. Não é mágica, é presença. Vamos juntos entender como esse princípio pode mudar sua vida. A maior parte da vida não acontece nos grandes eventos, mas nos pequenos momentos. Aqueles que passam despercebidos, aqueles que ninguém registra, mas que, silenciosamente, compõem o tecido do nosso dia e do nosso ser. Eckhart Tolle nos convida a enxergar isso com outros olhos. Segundo ele, a vida não acontece de verdade apenas quando você se casa, se forma, faz uma grande viagem ou muda de país. Ela acontece quando você está colocando a roupa no varal, quando está lavando uma caneca, quando amarra o tênis pela manhã ou sente a água quente escorrendo pelas costas no banho. Essas são as verdadeiras cenas da vida. Não são excitantes, não são heróicas, mas são reais. E se você estiver presente, são sagradas. O problema é que nossa mente foi treinada para ignorar essas pequenas coisas. Ela quer o próximo grande evento. Ela quer a sexta-feira. Ela quer as férias. Ela quer o reconhecimento. Ela quer chegar lá. Mesmo que nem saiba onde esse lá fica. E no meio disso tudo, a vida vai passando. Enquanto você sonha com grandes feitos, deixa de viver os pequenos presentes. Porque sim, o presente está nos detalhes. Tolle nos lembra que a presença não é algo que você acessa quando tudo está calmo, bonito e organizado. Ela está disponível sempre, especialmente nas tarefas mais simples. Mas para acessá-la, você precisa fazer algo que o ego odeia. Você precisa desacelerar. Vamos imaginar uma cena. Uma mulher acorda cedo. Vai até a cozinha, prepara o café, passa pano no chão, organiza a bolsa das crianças, dá comida ao cachorro e sai para o trabalho. Ela fez tudo certo, cumpriu com todas as obrigações, mas fez tudo no automático, com a mente já pensando no que vem depois. Preocupada com os prazos, com o chefe, com os boletos. Resultado? Nenhuma conexão com ela mesma. Nenhum momento real de vida. Agora, imagine essa mesma mulher. Acorda, sente os pés tocando o chão frio, escuta o silêncio da casa. Vai até a cozinha, segura a xícara com as duas mãos e sente o calor do café. Enquanto limpa o chão, sente o cheiro do desinfetante. Observa a luz do sol entrando pela janela. Vê o cachorro abanando o rabo e sorri. Tudo igual, mas completamente diferente, porque dessa vez ela esteve presente. Eckhart Tolle chama isso de viver a partir do ser, ou seja, deixar de ser apenas um fazedor de tarefas e se tornar alguém que vive cada tarefa como um portal para o agora. Cada movimento vira meditação, cada respiração vira reencontro. Você pode estender roupas com pressa, ou estender roupas como quem dança. Pode lavar a louça com raiva, ou lavar a louça como quem purifica a própria alma. Pode caminhar até o trabalho reclamando, ou caminhar com atenção aos sons, às cores, às sensações do corpo. A diferença entre uma vida densa e uma vida leve está nessa escolha. Não é sobre o que você faz, é sobre o estado de consciência com que você faz. Segundo Tolle, o segredo está em tirar o peso do tempo psicológico. Ou seja, parar de viver preso ao que já aconteceu ou ansioso pelo que ainda nem chegou.
Você só tem o agora. E ele sempre chega. Silencioso, simples e carregado de milagres. Quantas vezes você já perdeu momentos únicos porque estava distraído? Quantas vezes alguém sorriu para você e você não viu? Quantas vezes o vento tocou o seu rosto e você não percebeu? O convite de Tolle é claro. Desperte para o que já está aqui. Pare de buscar a vida e comece a vivê-la. Não é necessário mudar tudo. Você não precisa se isolar, nem virar monge, nem pedir demissão. Basta mudar a qualidade da sua atenção. Basta trazer consciência para o momento presente enquanto faz o que faz. Se você prestar atenção, verá que o momento de agora nunca é insuportável. É a mente que o torna insuportável. O agora, por si só, é neutro. É leve, é espaço, é vida. E, curiosamente, quando você entra nesse estado de presença, mesmo nas pequenas tarefas, tudo ao seu redor parece cooperar. As ideias fluem, as soluções aparecem. As relações se tornam mais humanas. O corpo relaxa, o tempo parece se expandir. Você descobre que não precisa de muito para viver bem. Na verdade, quanto mais simples, mais profundo. Porque ali, entre uma vasilha e outra, entre um passo e outro, entre um gole e outro, mora o sagrado. Mora você. Inteiro. Desperto. Presente. Essa é a revolução silenciosa que Eckhart Tolle propõe. Não uma revolução de protestos e transformações externas, mas uma mudança sutil, invisível, dentro da sua consciência. Porque, no fim, a verdadeira vida não está nas metas atingidas nem nos aplausos recebidos. Está em como você vive cada instante. Está em quanta alma você coloca nas pequenas coisas. Lembre-se, a vida não é um filme com grandes reviravoltas. Ela é um fluxo de pequenos gestos, pequenos sons, pequenos silêncios. E se você aprender a estar com eles, você descobrirá um segredo poderoso. Você já está onde precisa estar. Sabe quando você está fazendo alguma coisa no automático? Tipo lavando a louça pensando no que vai jantar, ou escovando os dentes já de olho no relógio pensando na próxima coisa que vai fazer? Pois é, a gente faz isso o tempo todo. Faz uma coisa com o corpo e outra completamente diferente com a cabeça. Mas Eckhart Tolle propõe algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais simples. Ele não fala só sobre prestar atenção no que a gente está fazendo. Ele fala sobre prestar atenção na atenção. É como dar um passo para trás, mentalmente falando, e observar quem está prestando atenção. Meio filosófico, né? Mas na prática é algo bem direto. É como se você deixasse de ser só o fazedor de tarefas e passasse a ser uma espécie de testemunha silenciosa de si mesmo. Você ainda está ali, fazendo o que tem que fazer, só que agora consciente de que está fazendo e consciente de si mesmo enquanto faz. Isso muda tudo. Vamos imaginar uma história para facilitar. Um homem acorda cedo para ir trabalhar. Ele sai da cama, vai direto escovar os dentes, toma banho correndo, derruba café na camisa, xinga o relógio, pega a mochila, esquece a chave, volta e sai bufando de casa. Tudo isso em menos de 40 minutos. Durante esse tempo, ele estava fazendo um monte de coisas, mas completamente desconectado. A cabeça dele já estava na reunião das 10 horas, no boleto que vence hoje, na conversa atravessada que teve com o chefe ontem. Ele estava fazendo, mas não estava lá de verdade. Agora, imagina a mesma cena com um pequeno ajuste. Esse homem acorda cedo e, antes de sair da cama, sente a respiração por alguns segundos. Observa o corpo acordando. Ele vai escovar os dentes e percebe o som da água, o cheiro da pasta, o movimento da escova. Toma banho sentindo a água no corpo. Derruba café na camisa? Sim, mas em vez de xingar o universo, ele simplesmente respira fundo, troca a camisa e segue. Ele não está só prestando atenção no que faz, ele está presente. E mais, ele está consciente de que está presente.
ele se vê fazendo. E esse ver é o que muda tudo. Tolle chama isso de consciência da consciência. Parece confuso, mas é algo que todo mundo já experimentou, mesmo sem saber. Se você gostou desse assunto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade de pensadores. Clique em gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também deveria ouvir essa mensagem. Sabe aquele momento em que você se pega completamente presente, como se o tempo tivesse parado? Às vezes acontece quando você está olhando para o céu, sentindo o cheiro de chuva, ouvindo uma música que te toca fundo. É um instante em que você não está julgando, nem planejando, nem comparando. Só está ali, totalmente ali. E de repente, você se dá conta de que está consciente. Você se vê presente. Isso é a tal atenção à atenção. O ego, essa voz na nossa cabeça que vive preocupada, ansiosa, reativa, não suporta esse estado, porque ele só sobrevive na distração, na pressa, no modo urgente. Quando você se ancora no agora e observa a sua própria atenção, o ego simplesmente não tem espaço para atuar. Ele dissolve, como o gelo no sol. Mas por que é tão difícil manter esse estado? Porque a mente está viciada em barulho. A gente foi treinado a pensar sem parar, a reagir o tempo todo, a correr de um lado para o outro como se a vida fosse uma eterna lista de tarefas. A ideia de parar e apenas ser parece preguiça, mas não é. É lucidez, é coragem. E olha, dá trabalho no começo, porque a mente vai tentar puxar você de volta para o velho padrão de agitação. Mas com prática e paciência, esse estado de presença vira o seu novo normal. Quer um exemplo engraçado? Um dia, uma moça estava tentando aplicar essa técnica de Tolle, observar a própria atenção. Então ela decidiu que ia fazer isso enquanto lavava a louça. Então ela começou concentrada, sentindo a água, ouvindo sons, olhando para as mãos, e aí, do nada, percebeu que estava há 5 minutos discutindo mentalmente com uma colega de trabalho. Um diálogo interno inteirinho, cheio de argumentos e ironias, tudo enquanto esfregava um prato. Ela riu sozinha. Voltou, respirou e continuou. Isso também faz parte. Voltar para a presença toda vez que a mente escapa. Porque é isso que acontece. A mente vai escapar, vai puxar assunto, vai trazer lembrança, vai sugerir preocupação. E você só precisa fazer uma coisa: notar, sem se culpar, sem brigar com os pensamentos. Só notar e voltar, de novo e de novo, como quem chama um cachorrinho para perto. Quando você entra nesse espaço de observação, o que antes parecia mais uma tarefa chata, vira uma experiência viva. Passar pano na casa pode virar meditação. Dirigir no trânsito pode ser um exercício de respiração. Cortar legumes vira quase arte. Não é que você vai virar uma pessoa zen o tempo todo, mas sim uma pessoa consciente. E isso muda tudo. Com o tempo, você percebe que não é só você quem muda. As suas relações mudam. A sua forma de reagir às coisas muda. Você para de responder no impulso. Começa a escutar de verdade. A ver as pessoas além do rótulo. Tudo porque você aprendeu a estar presente com você mesmo. E com a sua atenção. É como se você saísse do piloto automático e pegasse o volante da própria vida. E não precisa ser um monge para isso. Você só precisa de um instante, um segundo de pausa, uma respiração mais consciente, um simples "opa, onde está a minha atenção agora?" E ali, nesse micromomento, você volta para casa, para dentro, para si. Você já reparou como algumas conversas esquentam rápido demais?
Basta alguém discordar de uma opinião sua e pronto. É como se acendesse um fogo por dentro. Você sente o corpo enrijecer, o rosto esquentar e, sem perceber, está discutindo com alguém como se estivesse defendendo a própria vida. Mas será que é mesmo a sua vida que está em jogo? Segundo Eckhart Tolle, o que está acontecendo nesses momentos é algo bem comum e profundamente enraizado. O ego assumiu o controle. E quando o ego toma conta, ele faz parecer que você é aquilo que pensa. Ou seja, se alguém questiona sua opinião, parece que está questionando você. Se alguém não concorda com a sua visão de mundo, parece que está negando o seu valor. E aí começa o ciclo: defesa, ataque, orgulho ferido, ressentimento. Tudo por quê? Porque, sem perceber, você se identificou com um pensamento. Você se confundiu com uma ideia. E isso é uma armadilha. Tolle nos lembra que o problema não está em ter ideias, crenças, opiniões. Todos nós temos. O problema está em usar essas ideias como a base da nossa identidade. É quando você acredita que eu sou o que penso. E ao fazer isso, automaticamente você cria separação. Se eu sou isso, o outro que pensa diferente é o contrário de mim. Logo, é meu oponente. Mas a verdade é que você não é os seus pensamentos. Você tem pensamentos. Eles passam por você, mas não são você. É como o céu e as nuvens. Os pensamentos são como nuvens, às vezes escuras, às vezes leves, às vezes tempestuosas. Mas você é o céu, espaçoso, silencioso e intocado por elas. Quando você se lembra disso, não precisa mais lutar para provar nada. Você pode escutar o outro com presença. Pode ter opiniões, mas sem precisar agarrá-las como se fossem escudos. Pode até mudar de ideia, sem sentir que perdeu algo. Porque, no fundo, nada do que você pensa te define. Imagine a seguinte situação. Um homem está jantando com amigos. O assunto da vez é política. Ele tem uma opinião forte sobre um determinado tema, e alguém na mesa discorda. Num segundo, ele sente a raiva subir. Já se prepara para rebater. Mas naquele momento, ele se lembra do ensinamento de Tolle. Respira, observa a emoção vindo, mas não se identifica com ela. Percebe que é só o ego tentando proteger a ideia que ele acredita ser ele. E então, ele escolhe apenas escutar. Não para concordar, mas para ouvir de verdade. E naquele simples ato de presença, o ambiente muda. O tom da conversa baixa, o respeito entra, e mais do que uma discussão, o momento vira uma troca. Esse é o poder de não se identificar com o que se pensa. Porque, veja bem, você pode ter crenças sem precisar gritar, pode discordar sem precisar atacar. Pode mudar de opinião sem perder a sua dignidade. Pode até continuar acreditando no que acredita, mas com leveza. O ego quer estar certo, quer vencer, quer ser reconhecido. Mas a consciência, ela só quer ver a verdade. Ela não se importa em ter razão. Ela se importa em estar presente. E é aí que tudo se transforma. Sabe aquele sentimento de eu preciso convencer essa pessoa? É o ego falando. Se ela não concordar comigo, então eu sou insignificante. Mentira! Isso é só um pensamento. Você continua sendo inteiro, mesmo que o outro não veja o mundo como você. E o mais curioso, quanto mais você tenta convencer alguém pela força, menos ela te escuta. Mas quando você fala com presença, sem ansiedade por aceitação, o outro sente. E às vezes começa a ouvir de verdade. Não porque você impôs,
mas porque você foi presença. E presença é magnética. Essa é a grande liberdade que Tolga aponta. Ser maior que os próprios pensamentos. Ser o espaço que acolhe as ideias, sem se tornar prisioneiro delas. Isso vale para tudo. Discussões com amigos, conversas em família, religião, política, cultura, relações amorosas. Quando você entra em uma conversa disposto a escutar e não a vencer, algo muda no campo sutil. Você sai do campo de batalha e entra num espaço de encontro, onde o outro deixa de ser inimigo e vira apenas alguém com outra lente, outro ponto de vista, outro lugar de onde enxerga o mundo. Toll diz que a presença dissolve o ego. E é exatamente isso, porque o ego precisa de conflito para se alimentar. Mas a consciência, ela só quer o agora. Então, da próxima vez que você sentir aquele calor interno ao ser contrariado, tente parar um segundo. Observe. Não reaja de imediato. Pergunte-se: o que estou defendendo aqui? A verdade ou a minha ideia de mim mesmo? E respire, porque no fim das contas, não tem nada mais libertador do que descobrir que você não precisa estar certo o tempo todo. Você só precisa estar desperto. Hoje, você pode aprender qualquer coisa em questão de minutos. Como fazer pão caseiro, como investir em ações, como meditar, como consertar o chuveiro, como viver melhor. Basta digitar algumas palavras e a resposta aparece, em vídeo, texto, tutorial, podcast. Estamos cercados por informação o tempo todo. Mas será que isso nos tornou mais sábios? Eckhart Tolle levanta uma questão importante. Informação não é sabedoria. A sabedoria é de outra natureza. Ela não vem do acúmulo. Ela nasce do silêncio, da presença, da clareza interior. A mente condicionada, essa parte inquieta dentro de nós, adora a informação. Ela se sente poderosa quando sabe muito. Ela quer consumir, entender, dominar, memorizar, comparar. E tudo isso pode ser útil, mas só até certo ponto. Se a informação não estiver conectada com o ser, ela vira ruído, vira distração, vira excesso. A mente vai de conteúdo em conteúdo, mas não para, não sente, não integra, não digere. É como comer o dia inteiro e nunca se nutrir de verdade. Você está cheio, mas vazio, lotado de dados, mas distante de si mesmo. Tolle diz que o verdadeiro crescimento não está em saber mais, mas em ser mais. Estar mais presente, mais consciente, mais inteiro. E aqui está a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento vive no nível da mente. Sabedoria vive no nível do ser. É por isso que às vezes você encontra alguém simples, que não leu muitos livros, mas tem uma paz que impressiona. Tem um olhar calmo, uma fala tranquila, uma força serena. Essa pessoa talvez não saiba citar autores ou explicar teorias, mas ela sabe estar, ela sabe ouvir, ela sabe silenciar. Ela é sábia. Em contrapartida, conhecemos pessoas altamente informadas, doutores, estudiosos, palestrantes, que vivem em estresse, impaciência, descontrole emocional. Sabem muito, mas não são presença. Não têm espaço interno, só têm pensamentos acumulados. A sabedoria é outra coisa. Ela não é barulhenta. Ela não é impressionante.
Ela é sutil, profunda, discreta. Ela se revela quando há espaço, e o espaço nasce do silêncio. Mas o silêncio incomoda o ego, porque o ego quer conteúdo, quer estímulo, quer se sentir no controle. E o silêncio não dá nada disso. O silêncio só é. Ele não alimenta a mente, ele revela a consciência. Por isso, segundo Tolle, a chave não é buscar mais informações, mas sim criar mais espaço. Espaço entre um pensamento e outro. Espaço entre um estímulo e a resposta. Espaço para respirar. Espaço para ouvir. Espaço para apenas ser. Vivemos em um tempo em que fazer muitas coisas ao mesmo tempo parece ser sinal de produtividade. Responder mensagens enquanto almoça, ouvir um podcast enquanto responde e-mails, tentar meditar com o celular ao lado vibrando a cada notificação. A vida virou um grande malabarismo, onde o foco real é raro e o cansaço constante. Mas Eckhart Tolle nos traz de volta ao essencial. Ele nos lembra de uma sabedoria que parece simples demais para a mente moderna aceitar: fazer uma coisa de cada vez. Essa ideia, que vem de um mestre zen e foi tão valorizada por Tolle, carrega uma profundidade imensa. Porque quando você faz apenas uma coisa e faz com presença, você entra em sintonia com a vida. Você sai do estado de fragmentação e retorna à inteireza. Parece pequeno. Não é. Quando você lava a louça com atenção plena, aquilo deixa de ser uma tarefa chata e vira meditação. Quando você escuta alguém com presença, essa pessoa se sente realmente vista e você também se sente mais humano. Quando você caminha observando os sons, a respiração, os passos, percebe que não precisa ir a lugar nenhum para estar em paz. A paz já está aí, no agora, esperando você chegar. A mágica acontece quando você decide que estar presente é mais importante do que terminar logo, que sentir o momento é mais valioso do que riscar mais um item da lista, que viver de verdade não exige velocidade, mas profundidade. Fazer uma coisa de cada vez é um ato de humildade. É reconhecer que não somos máquinas, que a vida não é uma corrida, que há algo de sagrado em cada pequeno gesto se estivermos ali, com o coração inteiro. Tolle nos mostra que isso não é apenas uma técnica para ser mais calmo ou produtivo, é espiritualidade em ação. É levar a consciência para o cotidiano, é parar de buscar experiências extraordinárias e começar a viver com profundidade o que já é ordinário e, por isso mesmo, extraordinário. O que você faz não precisa ser grandioso, mas o modo como você faz pode transformar tudo. Uma xícara de chá, uma conversa, um passo, uma respiração. Cada ato, quando feito com atenção, vira um portal para o ser, um retorno à sua essência. E é nesse espaço silencioso, onde só existe uma coisa por vez, que você encontra aquilo que sempre procurou, o agora vivo e você inteiro nele.